Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Transfobia. Ódio patológico direcionado aos transexuais, as pessoas que não se identificam com o seu gênero de nascimento. Esse ódio pode ser manifestado pela violência física ou verbal contra essas pessoas. Você acabou de escutar as definições para a palavra transfobia segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós vamos para o 9º episódio de uma série muito especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir a nossa enciclopédia na letra T e falar sobre transfobia. Em 1971, foi realizada a primeira cirurgia de readequação sexual no Brasil que se tem conhecimento. Valdirene Nogueira foi operada pelo médico Roberto Farina, o qual foi acusado pelo Ministério Público por lesão corporal por tal procedimento. Após Valdirene ser submetida a exames realizados pelo Instituto Médico Legal, foi concluído que tal intervenção médica teria sido terapeuticamente necessária. Mesmo assim, o governo ditatorial da época foi irredutível e condenou o Dr. Roberto Farina a 2 anos de prisão. Tal pensamento sobre pessoas transgêneras perdurou até a década de 1980, com o respaldo de estudos psiquiátricos que viam indivíduos que possuíam identidade sexual diferente daquela dada no nascimento como detentores de distúrbios mentais. Essa ideologia ficou tão enraizada na nossa sociedade que, mesmo depois do artigo 5º da Constituição de 1988 deixar claro que a discriminação por conta da orientação sexual era crime, atitudes transfóbicas continuaram sendo muito recorrentes. De acordo com o Atlas da Violência, em 2017 houveram no Brasil 193 homicídios e 1.720 denúncias de violência contra pessoas da comunidade LGBTQIA+. Estes números refletem uma sociedade que tem altos índices daquilo que é caracterizado como crime de ódio, ou ação violenta pautada na aversão a um grupo social. Uma sociedade cis heteronormativa que não suporta conviver com indivíduos considerados fora do padrão. Nesse mesmo país em que pessoas transgêneras são mortas diariamente, são registrados os maiores números de buscas na internet por conteúdos pornográficos envolvendo transexuais. Hoje, uma pessoa mais que especialista no assunto topou participar desse episódio. Bruna, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre transfobia. Oi, todo mundo! Primeiro, é um prazer ter sido convidada para falar sobre, né? Eu sempre deixo muito claro que é um assunto extremamente necessário e urgente, que precisa estar em todos os lugares. Eu brinquei que eu era missionária disso, porque realmente eu sempre gosto de levar a palavra e fazer as pessoas entenderem, né, a importância de falar sobre esse assunto, porque esse assunto salva vidas, né? Eu sou modelo, eu trabalho com comunicação e eu sempre falo muito sobre, né? Eu meio que sou um totem ambulante, assim, disso. Mas eu acho que a coisa mais importante de se fazer, primeiro, é abrir a discussão, né? É todo mundo que não é trans, abaixar a orelhinha, abaixar a cabeça e levantar a orelha e falar assim, estou ouvindo, né? Me ensine, me explique. Acho muito bom que você tenha essa paciência, porque eu acho que tem gente que já tá, assim, por aqui, né? Tipo, eu tava ouvindo um episódio sobre vivência trans, do Mamilos, e elas falam... Esse episódio é muito bonito, assim, eu chorei ontem ouvindo ele, tipo, é muito emocionante. E
eu fiquei ouvindo e eu não me lembro o nome da pessoa que falou isso agora, eu sou muito ruim de lembrar nomes, mas ela fala assim, a gente tá tão evoluído, a gente não precisa mais nem de ter relação sexual para você conseguir engravidar, a ciência tá evoluída, e aí você vem me falar que, homem não pode ser trans, mulher não pode ser trans, ai gente, sério, tá tão passado isso, eu fico tipo, ai, tô cansada. É exaustivo, tem que ficar educando todo mundo a todo tempo, em todo lugar. Assim, demanda, né? Mas eu tenho essa didática porque eu sou muito defensora da comunicação como um meio transformador, né? Então eu já entendi que eu vou ter que falar sobre isso didaticamente e pacificamente o resto da minha vida, porque eu estou ajudando a construir e educar uma sociedade. Então eu já tomei isso como exercício. Mas que às vezes é um pouco puxado. Porque tem dia que você só quer ir no banco. Você não quer fazer mais nada. Você quer ir no banco, quer ir na lotérica. Mas sempre lá vai ter uma pessoa que vai te fazer alguma pergunta muito indiscreta e muito sem noção. E você vai ter que falar, então. Bruna, você pode contar um pouquinho sobre como foi a sua história de descobrimento como mulher trans? Uhum. Eu tenho muitos privilégios, né? Um deles é ter tido uma transição e um entendimento muito tranquilo, assim. Eu venho de uma família onde eles são muito... Eu sou do interior de Goiás, é uma família muito interiorana e muito católica, assim como 99% das famílias, né, brasileiras. Mas meus pais, eles sempre entenderam e quiseram que eu fosse feliz, independente de qualquer coisa. Então, todo o meu processo de entendimento e descobrimento foi muito pautado na minha vontade, assim. Quando eu comecei a sentir que aquela identidade de gênero não condizia com o meu psicológico, ou seja, que eu me via de um jeito, mas que eu me sentia de um jeito, mas quando eu olhava no espelho, aquilo não refletia quem eu era de verdade, eu comecei um trabalho de pesquisar, entender o que era. Então foi muito tranquilo o meu processo. Assim, eu falo que eu sou a exceção da exceção, porque eu tive esse privilégio de ter esse tempo de me entender, de buscar referência, né, e de ter a minha família como base ali, de apoio, né, que eu acho que família é para isso, é para te apoiar, né, não para te apontar o dedo. Então foi muito tranquilo, assim, eu comecei a ter esses questionamentos e esse incômodo, e até que um dia eu vi na TV a Leti, que é uma modelo que deu uma entrevista, e ela falando da vida dela. E aí eu entendi que quando ela falava da vida dela, parecia que ela estava falando da minha vida, porque o sentimento que ela tinha, eu também tinha. Então por isso que é importante a gente ter exemplos né, e é tão falada representatividade. Porque se eu não tivesse visto ela na TV explicando o que era transexualidade e falando do sentimento dela de incompatibilidade, né, de mente e corpo, eu não, provavelmente ou demoraria mais ou seria mais traumático, assim. Então, foi bem tranquilo, assim, para mim, né? Mas eu só quero abrir um parênteses e falar assim que eu sou a exceção da exceção. Tem um dado muito chocante da quantidade de pessoas trans que são expulsas de casa, né? Então, só de você... É um absurdo que você seja privilegiada só de não ter sido expulsa de casa, sabe? Exatamente. Me dá uma tristeza. Todos os dados referentes à população trans é sempre muito chocante, né? 90% das meninas trans tem a prostituição como única fonte de renda, né? E se a pessoa acha que a menina trans tem sonho de ser prostituta, né? O que você quer ser quando crescer? Prostituta. Ninguém assina isso, né? Naquela coisa que você faz no colégio de profissões, né? A nossa comunidade é empurrada para isso porque a gente é expulsa de casa muito nova, né? E aí quem vai acolher? Quem vai dar trabalho para uma menina em início de transição com 15 anos tem o que comer, sabe? Então, todos esses fatores, principalmente o não apoio da família, empurra muito essas meninas para a marginalidade. Assim. Isso acarreta em morte, né? A expectativa de vida para a população trans hoje é 35 anos. É bizarro, enquanto a expectativa de vida da população em geral é de 70, 75, sabe? Assim, e isso é mundial, isso não é só brasileiro. E o que eu fiquei mais chocada, assim, que tipo, às vezes a gente pensa que na Europa, nos Estados Unidos, tem uma evolução. Não, é basicamente a mesma faixa de 37, 38 anos a expectativa de vida. Nesse mesmo episódio do Mamilos, tem... o nome dela é Ariadna.
eu acho. Sim. Ela é uma das primeiras mulheres trans do Brasil, assim, né, que foi a público. E ela conta sobre a história dela, e ela fala que ela tentou fazer faculdade, tentou trabalhar, não sei o quê, só que chegou um momento que ela teve que se prostituir, porque não tinha o que comer. Então, assim, não é como se uma opção foi dada, né? Essa é a única opção que foi dada para ela, senão ela não ia ter outra solução, né? Então, eu acho que deve vir muito preconceito por trás do fato de que mulheres trans normalmente correm para prostituição, mas não é como se elas quisessem aquilo, né? Não é uma escolha, é porque foi a única opção que foi dada a elas, né? E até as que não, porque tem esse estigma, né? Por exemplo, eu nunca me prostituí, eu tive o privilégio, eu fiz faculdade, sou formada em arquitetura, eu faço pós-graduação em comunicação. Até para mim, que nunca passei pela prostituição, tive o privilégio de não precisar recorrer a isso para me sustentar, já aconteceu muitas vezes das pessoas, de homens, por exemplo, chegarem em mim e perguntarem quanto é meu programa, sabe? Assim, deliberadamente. Ou seja, na rua, em aplicativo, às vezes eu estou andando na rua, alguém fala, tipo assim, pago 50, pago 70. Como se o fato de eu andar, eu sempre vou a pé para o meu trabalho, que eu trabalho muito perto da minha casa. O fato de eu andar na rua, eu já estou me oferecendo, sabe? Assim, então, outra coisa que também já aconteceu, eu fui entregar um currículo, e aí a vaga magicamente sumiu depois de 2 dias, ou seja, não tinha mais vaga. E aí, depois de uma semana, eu vejo que um cara me manda um WhatsApp, e aí na foto, querendo me conhecer, e aí na foto do WhatsApp tem ele com a camiseta com a logo da empresa, né? Ou seja, para me dar o emprego eu não sirvo, mas para querer me conhecer, né? Para me objetificar eu sirvo, sabe? Então, assim, a sociedade inteira empurra a gente para essa marginalização e para a prostituição e objetificação. E aí, meninas, desdobrem um monte de outra coisa. Isso explica muito também esses dados que a gente trouxe no começo do programa, de que a maior parte do conteúdo pornográfico, das buscas de conteúdo pornográfico, é com pessoas transexuais no Brasil. E é muito contrastante, né? Porque a transfobia é um problema muito sério no Brasil, e a gente lidera esse tipo de ranking no mundo inteiro. O Brasil é um dos países que mais assassina pessoas trans. E isso é muito contraditório e mostra o quão problemático é esse tema e o quanto que a gente tem que conversar sobre para desmistificar, entender o que está acontecendo, né? E você tá falando isso também ajuda muito, assim, a gente esclarece, né? Traz um ponto de vista que, para pessoas que não conhecem pessoas trans, não convivem com pessoas trans, não entendem essa realidade com tanta facilidade, assim. Então é muito interessante. E você estava falando da questão de ir só quero pagar uma conta e fazer alguma tarefa do dia a dia comum, né? Sem ter que ser parada na rua, perguntar quanto que eu cobro e tal. Eu queria também que você contasse um pouco, na verdade, teve um post que a Ju compartilhou comigo, um post que falava assim, o que você já deixou, atividades que você deixou de fazer no seu dia a dia por ser uma pessoa trans. Foi a Bruna que compartilhou e eu então. mandei para você. Foi você. E aí... E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, né? Na verdade, nos comentários já tem várias situações que é muito revelador, assim. Mas se você puder trazer pra gente também, ia ser legal. Claro. Eu sempre gosto de fazer sempre o recorte, né? Porque eu sempre falo que o meu caso é um caso atípico mesmo, porque assim, dentro dos meus privilégios, eu sou branca, eu sou esteticamente passável, que a gente chama, que é quando é mais feminina, né? Então, assim, esses privilégios me poupam, são escudos que me protegem um pouco de sofrer violências e preconceitos maiores, né? Então, por exemplo, eu nunca fui expulsa de nenhum banheiro, por exemplo. Eu nunca fui agredida fisicamente, né? Eu nunca fui cerceada de frequentar qualquer lugar por eu ser trans. Mas a gente sabe que isso é muito comum e que o meu caso é uma exceção. Então, coisas que as pessoas trans não fazem normalmente, que pessoas cis fazem. Ir ao banheiro, por exemplo, sem ter medo ou não ir ao banheiro. Eu conheço meninas que não vão ao banheiro fora de casa, ou seja, se ela passa 12 horas fora de casa, é 12 horas sem ir no banheiro. Falar em público ou falar com pessoas, porque às vezes ela tem a voz mais grave ou não, e aí fica esse constrangimento, né, da pessoa apontar o dedo e falar, X, né? Então a pessoa não fala,
ou até mesmo o ato de sair na rua, porque, como eu disse, quando você sai na rua, você é exposta a xingamento, a chacota, a piada. Então a pessoa deixa de andar ou deixa de frequentar tais lugares. Então são coisas que, se você falar assim para qualquer pessoa, você não pode sair de casa, você não pode ir no banheiro. Fala assim, como assim eu não posso? Porque, né, é outra realidade. Eu fico pesado, muito. É muito absurdo, né? Aqui no Canadá, eu e a Teca moramos no Canadá, né? E aqui eles têm eles são um pouco mais desenvolvidos, assim, mais evoluídos nesse debate, né? E tem muito banheiro inclusivo, eles dizem, né? E, só que assim, eu trabalho num festival aqui, todo o festival que eu trabalho, ele é super inclusivo, ele faz de tudo para ser acessível, inclusive para todas as pessoas. Então, todos os eventos que a gente faz, a gente preza por ter o banheiro inclusivo, né? E ano passado, 2019, assim, a gente teve o banheiro inclusivo, não sei o quê, e depois mandaram um feedback, assim, pra gente, tipo, muito emocionada, falando assim, nossa, muito obrigada, eu nunca consigo frequentar banheiro, eu tenho vergonha, não sei o quê. E, tipo, 2019, sabe? E Canadá, você vai achar que no Canadá é normal, né? Não, e não é normal. E aí, eu fiquei pensando, quando eu li esse post, e quando eu ouvi também, eu estudei bastante para vir fazer esse episódio, porque eu sempre fico... parece que esse assunto, ele acaba sendo distante da gente, e as pessoas tratam isso como se é melhor não falar, eu vou me afastar disso, porque se eu falar eu vou errar. Uma coisa muito distante, né? E aí eu fiquei ouvindo, fiquei estudando muito, desde que eu conversei com você, eu fiquei estudando muito, e aí depois, ontem, essa semana, assim, nem lembro se foi ontem, me deu um estalo, eu falei assim, gente, mas por que eu tô tão assustada para falar sobre isso, sendo que, assim, isso é uma coisa que eu tenho de diferente de você. Eu já entrevistei aqui um monte de gente, eu sou jornalista, entrevistei tanta gente na minha vida, e eu sou diferente delas em outros aspectos. Esse é só um que a gente não é igual, e aí tem outras pessoas que eu entrevisto que têm outras coisas diferentes de mim, e por que eu tenho medo dessa coisa e da outra coisa não, sabe? É uma doideira da nossa cabeça, né? Mas isso vai muito de encontro com o que a Teca falou sobre a busca de conteúdo erótico por pessoas trans travestis. Parece que não é o mesmo assunto, mas tem uma relação muito forte. Que, por exemplo, a maioria das pessoas do mundo não tem contato com pessoas trans. Isso é estatisticamente provado. Então, assim, se você não conhece nenhuma pessoa trans, as únicas referências que você tem é programas de TV onde tratam pessoas trans como piada, conteúdo erótico. Nos dois cenários, as pessoas trans são objetificadas, né? Então não são tratadas como seres humanos. Então você coloca as suas questões muito diferentes dela, porque fala assim, não, aquilo lá é um personagem, é um objeto, é uma coisa inanimada, ela não sofre, ela não chora, ela não assiste novela, ela não come batata. Então, assim, tira muito da proximidade, das coisas que tem em comum, e só foca no que é diferente. E aí fica nesse medo de, ai meu Deus, mas ela é muito diferente. Não, a gente é muito parecido, tem pontos diferentes, mas assim, muita coisa a gente é igual. Se a gente parar aqui para conversar, para falar de coisa que a gente é igual, vai ter muito mais coisa que a gente é igual do que a gente é diferente. E aí fica esse distanciamento, exatamente o que acontece com homens que, quando vão se relacionar com meninas trans, porque para eles, aqui, elas são uma aba do site pornô. E um ícone do site pornô não chora, não tem sentimento, não ama, não, sabe? Então, assim, vai tratar ela como se fosse uma realização de um fetiche, não como um relacionamento com o ser humano. Bruna, você já assistiu um documentário que chama Revelação, da Netflix? Já assisti esses dias. Nossa, eu vi ele, e aí depois eu vi também faz um tempinho, e aí me caiu a ficha também de como que as pessoas trans são representadas na mídia e como isso afasta a gente delas, né? Tem um homem trans que conta a história dele, que ele fala que Ace Ventura é o filme preferido dele da infância, que trazia uma boa lembrança, não sei o quê. E aí depois ele vai reassistir e no fim o Ace Ventura percebe que ele se relacionou com uma mulher trans.
E a partir desse descobrimento, ele começa a gorfar, tipo, e começa, tipo, começa a limpar os dentes, assim, ele, enfim, como se fosse uma coisa muito nojenta. Repudia, exatamente. E aí isso vai repetindo, assim, vários outros filmes, e sempre também, o que eu achei interessante, é que eu sempre gosto muito de ver documentário, etc., e filmes, e sempre, quando estão contando a história da pessoa trans, é sempre uma história difícil, sofrida. Nunca contam a pessoa trans se relacionando de maneira saudável. Exatamente. É muito difícil para você ver, você crescer, tendo sempre essa referência de sofrimento e de coisas negativas, e você não vê onde você pode chegar. Você não pensa assim, nossa, eu vou ter um relacionamento de cinema. Porque o relacionamento de cinema, ele é todo errado para uma pessoa trans, né? Eu fiz no mês do orgulho LGBTQIA+, em julho, eu fiz no meu Instagram, eu sempre faço umas análises de vídeo, né? Porque eu chamo de caca críticas. E aí eu falei, esse mês eu quero só assistir filmes com temáticas trans e que tenham personagens trans, né? Que aí todos que eu vi sempre tinha plano de fundo prostituição, drogas, violência e morte. Não tinha nenhum filme que contasse uma história de uma pessoa fazendo qualquer coisa. Mentira. Aí eu fui pesquisar e tem um filme, uma série no YouTube de uma atriz trans que eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas tá lá no meu destaque, assim. E aí conta a história dela, assim, uma comédia romântica comum, onde tem um detalhe que a menina é trans, mas assim, como tem um detalhe que a amiga dela é cantora, como tem um detalhe que a outra amiga dela trabalha no jornal, sabe? Então, assim, é uma, sabe, um ponto a mais na história, não é a base de tudo, e nem tudo gira em torno de violência, nem tudo gira em torno de droga, nem tudo gira em torno de prostituição. Contar a vida de uma menina tendo um relacionamento. Que, aliás, ela se relaciona com uma mulher também, é muito... porque todo mundo acha que mulheres trans são sempre héteros, né? Que sempre gostam de homem, gente. Identidade de gênero é uma coisa, sexualidade é outra completamente diferente. Isso eu acho que é difícil das pessoas entenderem ainda, né? Qual que é a diferença entre identidade de gênero e sexualidade? Mas é que elas sempre associam, né? Se você é mulher, você tem que gostar de homem. Assim, é fato. Se a mulher gosta, aí se foge um pouco disso, tá errado. Então, se você é mulher cis ou trans, você pode gostar de homem ou de mulher, vai de acordo com o que a sua natureza gosta. Eu tô lembrando muito de um episódio de um podcast que a gente até entrevistou quem apresenta, que é a Lela. O podcast dela chama Podcastão, e ela conversa com um homem trans, e nessa conversa eles comentam sobre o fato de homens gays não quererem se relacionar quando descobrem que é um homem trans, por exemplo, né? Sei lá. Aí eles até conversam da diferença. Uma coisa, tipo, por exemplo, você tá conversando com um homem trans e aí, tipo, o papo não tá legal e não quer ficar, beleza, não fica com a pessoa. Mas outra coisa é, tipo assim, tá na balada, tá ali naquele clima, e aí quando se liga que é um homem trans, e, tipo, vai embora. Tipo, pô, como assim, né? Não... Que nem você falou, é uma coisa que se confunde até na comunidade LGBT, assim. Sim, mas é porque a gente é muito genitalista, né? Então, assim, você não fica com a pessoa. Quando esse menino tá na balada e vê um homem trans e não quer mais, ele não tá procurando uma pessoa, ele tá procurando um genital, sabe? É como se tudo aquilo que envolve o genital não fizesse não tivesse nenhuma importância, só não vai ficar com o menino porque ele tem um genital que ele tá acostumado, ou que ele tem preferência, ou que, sei lá. É bizarro, né? Ou seja, o papo, o cheiro, o carinho, né, a troca não vale de nada. Se o cara não tem o falo, acabou. Inclusive, tem pessoas trans que não querem passar pela cirurgia, né? Existem pessoas trans que têm disforia. É disforia que fala, Bruna? Disforia, aham. Você pode explicar um pouco o que é disforia? Nossa, quando eu li o roteiro, eu achei interessante começar explicando, né, da menina que fez a primeira cirurgia no Brasil, e eu não falei nada porque eu justamente queria deixar, porque muito das conversas que giram em torno da comunidade baseia muito em cirurgia. Só que a gente tem que entender que ser transexual é um comportamento psicossocial. Tudo que envolve, além disso, seja
vestimenta, maquiagem, sei lá, tipo, roupa e intervenções cirúrgicas é uma coisa à parte. A pessoa pode ou não fazer. Não vai fazer dela menos ou mais trans, porque ser trans é você não ter compatibilidade com o seu pensamento e o seu físico. Sabe? Se você vai ajustar esse físico ou não, vai depender de você, porque tem meninas trans que, por exemplo, eu nunca fiz nenhuma operação, arranquei 4 dentes cisos, sei lá. Então, assim, é uma coisa muito íntima e muito pessoal que nem deveria entrar em pauta, eu acho, assim, para ninguém. Porque já, assim, como eu disse, quando eu falei que eu só queria ir no banco, já aconteceu várias vezes de eu ir para, sei lá, na padaria ou no banco ou tirar sangue e a pessoa fala assim, mas você já é operada? Assim, a pessoa tem zero intimidade comigo, zero, a pessoa nunca me viu na vida, mas a primeira pergunta que ela me faz é essa, como se fosse comum você perguntar do genital de uma pessoa que você não tem a menor intimidade, sabe? Tipo, eu falei, menina. Então a gente tem que tirar um pouco essa coisa de genital e de cirurgia e de intimidade de pessoa, porque imagina, você vai chegar no banco e a menina fala assim, como é que é a sua vulva? Me conta aí. Você vai achar esquisitíssimo. E é esquisitíssimo. E também tem a questão do prazer, né? As pessoas fazerem essa pergunta para uma pessoa que você mal conhece, né? Tipo, você sente prazer quando você faz sexo? Tipo, ou então, uma pergunta que a Pablo Vittar muitas vezes tem que responder, como que você faz para esconder? E, tipo, isso não é uma pergunta que você faz para alguém que você não conhece, cara. Exatamente, gente. Deixa o genital das pessoas para elas. É uma coisa muito íntima você falar de genital com uma pessoa que você não conhece. Você não tem intimidade. Eu fico passada com a cara de... E as pessoas justificam assim, mas era só uma curiosidade. Assim, desde quando curiosidade te dá aval para invadir a privacidade de alguém? Nada. Nesse documentário Revelação, mostram muitas entrevistas com... Ai, como é o nome dela? Da mulher trans de Orange is the New Black? Laverne Cox. Laverne Cox, isso. Mostram as entrevistas que ela, o começo, né, da carreira dela, como que ela respondia a perguntas e depois ela vai, tipo, se empoderando, né? E aí, as perguntas que fazem para ela são sempre em relação à genitália dela, à cirurgia dela ou o procedimento hormonal, né? E aí, ela fala que isso é só 1% do que ela é. A questão relacionada à transfobia, ela tem que ser discutida além da cirurgia. A cirurgia é só uma coisinha. E aí, o ódio que se sente em relação às pessoas trans, a violência que as pessoas trans passam, essa é a pauta, né? Exatamente. Mas, enfim, é isso, né? Assim, a pauta principal não é essa, né? É o porquê que isso está acontecendo e o que fazer para que isso não aconteça mais, né? Exatamente. O assunto de genital e de cirurgia é uma coisa íntima da pessoa. A sociedade como tudo tem que discutir educação, saúde, segurança da população trans, sabe? Reverter esse número da mortalidade. Imagina a pessoa não pode ter sonho. Eu não posso sonhar em ter um futuro, porque eu vou morrer daqui a pouco, sabe? Tipo assim, é cruel. Eu não posso fazer um planejamento de aposentadoria, porque eu não sei se eu vou ficar viva até lá. Estatisticamente, eu posso morrer daqui a pouco tempo. Isso tem que ser discutido, não se a pessoa operou ou não operou, se ela toma hormônio ou não. Eu achei muito doido quando eu comecei a pesquisar sobre essa história da Valdirene, que a gente até fala, é uma primeira mulher que fez a cirurgia, que se tem conhecimento, porque fala-se que a cirurgia já acontecia, enfim, mas não era registrada ou reconhecida, antes de 1971. E o que eu achei curioso é que o Ministério Público processou o médico. Porque eles falam que é como se fosse lesão corporal, mas porque eles estariam prejudicando, ou o médico estaria prejudicando um bem físico tutelado pelo Estado. Como eu achei muito interessante esse olhar de a genitália daquela pessoa é o meio do Estado. E aí quem processa é o Estado, não é a pessoa que teria, teoricamente, se sentido violada, que não era o caso.
Então, essa visão, assim, é muito louca, né? A gente Porque não... para o não é Estado, nosso. o nosso genital é para reprodução. Vai muito de encontro com que o Estado regula se uma mulher pode abortar ou não, porque o genital e o órgão reprodutor é patrimônio do Estado e serve para preservar a humanidade. Assim, por mais que, se eu nunca quiser ter filho, o Estado vai mandar no meu corpo. E aí eu queria entrar não, vou sair da zona de conforto e entrar na zona de desconforto, porque a gente sabe que o feminismo, a história dele é muito começo, enfim, e algumas vertentes do feminismo, elas são excludentes, digamos. Tem até o debate com relação às mulheres negras e também tem o debate com relação às mulheres trans. E aí eu queria, Bruna, que você explicasse um pouco para a gente como que é o feminismo trans, assim, porque eu acho que a gente está falando aqui, né, da questão do Estado se sentir que o nosso corpo é propriedade, e eu acho que essa pauta a gente divide bastante, né, a opinião e as dores do Estado, achar que pode dominar o nosso corpo e de ver o corpo só como uma forma reprodutiva. Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa visão do feminismo trans para a gente poder conhecer mais. Todas as pautas do feminismo excludente das pessoas trans só reforçam todo esse patriarcado e todos esses mecanismos que o Estado, né, utilizam para cercear os nossos direitos. Assim. Eu acho muito até desumano quando essa vertente do feminismo mais radical exclui mulher trans, porque a gente divide muitas pautas, mas muitas, assim, deve ter pouquíssimas pautas que a gente não divide. Quanto mais você divide, quanto mais você exclui, mais você está dando poder para quem está mandando, para quem infelizmente está com o poder, né? Eu acho um posicionamento burro, assim, e cruel mesmo, assim. Por que você vai reproduzir um bando de atitude excludente que fazem com você vai repetir para outra pessoa? O sonho do oprimido é ser opressor? É isso que elas estão fazendo? Seria muito mais útil, muito mais forte se a gente se juntasse, se a gente discutisse as pautas e claro, cada uma na sua vertente, né, entendendo a pauta da outra e dando força, fazendo volume mesmo, do que ficar, não, você pode, você não pode, você tem genital assim, pode, a genital assado não pode. Você está repetindo o que o machismo faz todos os dias. Muito desse feminismo excludente parte do pressuposto de que uma pessoa trans tem uma história, né, um background diferente de uma pessoa cis. E então meio que como se não desse para incluir, porque a gente tem que estudar de maneira diferente, as pessoas têm vivência diferente. Mas assim, a gente fica dizendo aqui tanto que assim, uma pessoa que vem de São Paulo tem um background diferente de uma pessoa que vem do Nordeste. Então, por que a gente não pode incluir mais um background, né? Porque vocês estão com preguiça de estudar? Mas e também pautar essa bagagem, achar que a bagagem diferente é ruim. Às vezes a bagagem diferente é muito melhor, porque te dá outro ângulo que você não tinha. Te faz identificar o problema ou te faz identificar a solução de uma forma muito melhor que você não tinha pensado. Isso acontece muito em empresa. Eu fiz um trabalho esses dias sobre inclusão e diversidade no mercado de trabalho, né? E já foi provado por A mais B que quanto mais diversa a empresa, né, isso dado científico, quanto mais diversa a empresa, melhores são as soluções que se tem para determinados problemas, porque você tem vários pontos de vista diferentes. Você fez um vídeo no seu Instagram, né, Bruna, sobre mercado de trabalho. Sim. E eu achei muito interessante um ponto de vista seu sobre as pessoas preferem não contratar pessoas trans para não lidar, porque não sabe, é exatamente aquilo que eu falei no começo, de eu não sabia como lidar. E aí eles preferem não contratar e não lidar com essa situação do que ter uma equipe diversa, né? E isso é um absurdo, porque é, mais uma vez, uma preguiça, né? Não, assim, burrice, tá? Porque se você for tratar mercadologicamente e economicamente, é muito mais lucrativo você ter uma diversidade na sua empresa do que você deixar de contratar porque não sabe que banheiro usa, ou não sabe se... Mas aí é uma educação de cultura mesmo de empresa, né? Você tem que educar
porque para eles deve dar muito trabalho eu avisar para o meu colega que ele não pode ser transfóbico. E eu acho que é bom a gente também lembrar que quando a gente fala do mercado de trabalho, eu tenho visto também muitos relatos, agora principalmente numa situação de pandemia, que o sistema público de saúde, o sistema de saúde também não sabe lidar, né, Bruna? Que aí muitas pessoas chegam no hospital com Covid, passando mal, não conseguem respirar, e por serem pessoas trans, os médicos não querem lidar, né? Eu acho que isso já acontecia antes, né, da Covid. Conta um pouquinho pra gente, como que é essa relação, né, da medicina com as pessoas trans? Varia muito de especialidade para especialidade. Quem trabalha com sexualidade ou outras coisa mais específica já tem um entendimento maior, porque já tem um estudo mais sobre. Mas, em geral, as pessoas ainda não sabem que pronome, e às vezes não querem nem saber, ou não querem nem perguntar, porque vai dar um trabalho preencher mais uma coluna no formulário, sabe? É um pouco de descaso também, assim. Tem todo a parte estatal e da União que, ou por custo, ou por simples preconceito mesmo, não quer educar os funcionários a atender essa população. E também tem as próprias pessoas e os funcionários que não sabem ou não querem. Então, é uma equação muito complexa, assim, mas já aconteceu casos da pessoa... Eu já tenho meu nome retificado, então, assim, eu não passo muito por essas coisas, entendeu? Mas há amigas minhas que não têm, às vezes... falar, mas eu quero que você me chame por tal, mas eu não posso porque no RG não tá assim. Você não pode. Você pode escrever o que você quiser, mas na hora de você chamar, você pode chamar. Mas 50 pessoas vão falar assim, fulano, e a menina levanta assim toda tímida, constrangida, sabe? Assim, é uma falta de sensibilidade também. Aproveitando que você falou do nome, você falou um pouco dessa questão de ser um processo psicossocial, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente o quão foi importante essa lei que ela foi promulgada em 2018, se eu não me engano, de aceitar o nome social, assim. O quão foi importante isso, né? Porque pra mim é um absurdo também, a pessoa não poder te chamar de um nome só porque num documento tá escrito outro. Isso pra mim é um absurdo, mas assim... Enfim, como que legitimizou o quanto foi importante legitimizar essa possibilidade de ter um nome que corresponde o que você é? Quando você tem um embasamento legal, é muito mais fácil você argumentar com a pessoa do órgão ou da empresa. Fala, mas perante a lei, você é obrigado a me chamar pelo nome que eu quero que você me chame. Né? Então, te dá um poder a mais e uma qualidade de vida. E aí, porque tem muita gente que não vai no médico ou que não vai em qualquer serviço, porque o RG não... Então, assim, a pessoa ainda tem isso ainda. A pessoa deixa de ter aquele serviço ou de buscar aquele atendimento, porque sabe que vai chegar lá e vai passar por esse constrangimento. Então, ter o embasamento legal é super importante. E eu falo assim, meninas, depois que eu já tive meu nome retificado e que no meu documento tá bonitinho, tira um peso das suas costas, você não precisa ficar constrangida em todo lugar que você vai, que você precisa dar seu nome, que você precisa mostrar seu RG, sabe? Assim, é uma preocupação a menos. Que, de novo, uma pessoa cis jamais pensaria e ficaria constrangida em entregar seu RG. A não ser pela foto que você não gosta, mas ao contrário, você nunca ia... Aliás, outra coisa também que eu acho super desconfortável, tipo assim, muita gente pergunta, mas como que era o seu nome antes? E eu fico me perguntando assim, por que você quer que eu fique lembrando de uma coisa que me traz péssimas memórias? Parece sadismo, sabe? Querer ver o sofrimento de outra pessoa. De novo, vai falar, mas é só uma curiosidade. Eu falo, amada, mas a sua curiosidade, de novo, não te dá aval para você invadir a privacidade de ninguém. Assim, qual é esse fetiche que as pessoas têm de ver pessoas trans constrangidas? Voltando um pouco para a questão de medicina, o SUS, ele faz todo o processo hormonal e também faz a cirurgia, né?
Eu sei que você falou que você não passou pela cirurgia, mas se você tem contato com alguém que passou por isso, pelo SUS, eu queria entender como é que funciona, se é fácil, se é difícil, se é um bom serviço, porque a gente tem essa ideia de que você tem que ir, sei lá, para Tailândia para fazer esse tipo de cirurgia, e não, né? O SUS faz de graça. Eu queria que você contasse um pouquinho. O processo, qualquer cirurgia ou procedimento médico que você vai fazer pelo SUS demanda um tempo, né? E para essa cirurgia de redesignação ou tratamento hormonal é mais tempo, porque você passa por toda uma equipe. O Brasil é referência, aliás, nisso, né? De atendimento de pessoas trans no SUS. Então, você passa por uma avaliação psicológica, você precisa de 2 anos, no mínimo, de terapia e acompanhamento, né? Não é assim, cheguei, quero operar. Não, demanda um tempo, porque justamente quando é o Estado que faz, ele fica responsável por aquilo. Então, se a pessoa não gostar, se a pessoa se arrepender, o que muito raro acontecer, quero deixar bem claro, ninguém se arrepende, porque provavelmente você chega lá com muita certeza, né? E ainda você ainda passa por 2 anos de acompanhamento para ser liberado ou não, porque às vezes você precisa de 3, às vezes você precisa de 4, né? E depois você vai para a fila de espera, que aí também pode variar de 1 a 12 anos, porque o SUS, né, é um hospital público, é um sistema de saúde público, e a gente sabe que a gente não tem muita verba, mas é um processo super bem feito, né? Como diz de novo, o Estado fica responsável, então ele faz tudo muito bem feito, né? Tudo bem acompanhado, assim, não é bagunçado como as pessoas imaginam. É muito interessante você falar isso do acompanhamento psicológico e do tempo que demora. Eu assisti um documentário, um filme, chama Girl. Na Netflix. É uma bailarina, uma mulher trans, que tem uma disforia muito grande em relação à genitália dela, e ela passa por esse processo, acho que é alemão o filme, se eu não me engano. Sim. E ela passa por esse processo todo, né? Ela fica, anos tentando ser aprovada para fazer essa cirurgia. E o fim do filme é muito triste. A disforia dela é tão grande que ela decide cortar fora. Enfim, um filme muito triste. Mas isso me deixou muito na cabeça, assim, o quanto claramente aquele era um desconforto muito grande para ela. E você tem que esperar a vida inteira, você espera a vida inteira para aquele processo. E aí depois você ainda tem que esperar mais 4 anos, 3 anos, 2 anos para fazer, né, ser aprovada. Mas eu fico feliz de saber que, pelo menos agora, a gente tem, não sei há quanto tempo que a gente tem isso de graça no Brasil. Anos. Não, faz alguns anos, deve fazer mais de 5 anos, eu acho. Faz algum tempo. Esse filme em específico eu não assisti, mas eu li bastante release. Eu não assisti ele, sabe por quê? Porque quem interpreta é um ator cis, né? Ela não é trans. Ai, sempre, né? Mas o que eu achei muito legal é que o pai dá muito apoio, né? No filme, então mostra mais uma vez a importância do apoio familiar. Mas em relação à disforia, eu sempre tenho um questionamento assim: a gente é disfórica porque a gente é disfórico, ou a gente é disfórica porque a sociedade fala que mulher tem que ter vagina e homem tem que ter pênis? Até onde é a gente, até onde é a imposição social? Eu sempre fico nesse questionamento assim, porque imagina essa menina, essa personagem do filme, ela ou não pode operar. E se eu não puder operar por outra questão de saúde? Eu vou conviver com isso a vida inteira? Eu vou ser infeliz com isso a vida inteira, sabe? Assim, a gente tem um pouco despatologizar isso e entender que existem vários corpos. Existem mulheres com pênis, existem homens com vagina, e tá tudo bem. Sabe? Não normativizar os corpos, assim, porque a sociedade coloca como corpo cis como o único corpo possível. E não, existem milhares de corpos. Só queria falar, eu não sei se todo mundo que está ouvindo aqui sabe o que é cis, o que é trans. Você pode explicar um pouquinho pra gente também? O não binário também, né? Acho que é interessante. O não binário é assim, são 2 extremos, né? Cis e trans. Então, cis é quem nasceu, o médico olhou e falou, tem pênis, é homem. E aí a pessoa fala, tô ok com isso. Então, e trans é ou seja, cis é quem está de acordo com o genital e com o gênero que foi lhe dado ao nascimento. Ou seja, Júlia é uma mulher cis, Teca é uma mulher cis. Eu sou uma mulher trans, porque quando eu nasci, o médico olhou meu genital e falou assim, menina, eu falei, não,
Não estou de acordo com isso que foi me dado, que foi me designado quando eu nasci. Então, eu sou uma mulher transexual, porque cis e trans vem do grego, né? Cis é do mesmo lado e trans é do outro lado. E o não binário é quem não está de acordo com nem o gênero masculino, nem o gênero feminino. Ele fica ali entre os dois, ou nenhum dos dois, né? Que é o agênero também. Assim, existem, acho que 36 identidades de gênero descritas. O Facebook já tem todas para você escolher. Então, assim, gênero é muito comportamento. Então, assim, pode ser que vai surgir ainda mais 50 identidades de gênero, porque as pessoas são diferentes. A gente falou no episódio com a Lela, que foi sobre homofobia, a gente falou justamente isso, não existe jeito certo, né? Existe o jeito que você se sente feliz, tá bom, né? Uhum. Então, é por isso que cada vez vai aparecer mais, porque as pessoas são muito diversas, e aí cada hora vai aparecer uma outra nova, e aí tá tudo bem, porque não tá errado. Legal é isso, e quão legal é ver gente diferente, ver gente diversa, ver gente nova, assim, você fala, né, ficar resumindo uma sociedade de 7 bilhões de pessoas em dois gêneros, feminino e masculino, é bobo, é muito pequeno, a gente é muito mais que isso. E eu ainda sinto, que como aqui a gente fala inglês, eu ainda sinto um pouco de falta dos artigos, né, que são, como você fala, que eles não são nem feminino nem masculino, eles são neutros. Uhum. Eu sinto muita falta no português, porque aqui a gente usa muito, assim. Aqui, principalmente no Canadá, é toda hora. Ainda mais porque tem muitos nomes que eles são... que pode ser tanto para homem quanto para mulher, né? Uhum. Então, às vezes você tá falando com alguém pela internet, agora principalmente, né? Trabalhando de casa, tá falando com uma pessoa... Por exemplo, Dana. Aí, pra mim, Dana era mulher. Aí, quando eu descobri, era um homem, sabe? E aí, tipo... Então, você tem que achar um artigo que encaixe dos dois. Em inglês, funciona. Em português, eu ainda sinto... A língua portuguesa ainda tá um pouco... Já existem linguistas que estão trabalhando nisso, de criar uma pronome neutro, uma linguagem mais neutra. Antigamente, eles usavam o arroba e o x, mas isso dificultava quem era surdo e mudo e precisava de linguagem escrita. Então, eles estão meio ajustando para usar o e, o todes, né, menines. Estão desenvolvendo uma linguagem mais neutra. E provavelmente, ano que vem, já deve ser apresentado alguma coisa assim, mais concreta de pronomes neutros. E eu sei também que alguns países, eu não vou lembrar qual país agora, que você pode também registrar o seu filho, né? Quando nasce, você pode registrar como tipo sexo neutro, assim. Uhum. Que aí depois ele, quando crescer, vai definir o que quer, enfim. Acho legal isso também, né? Que a gente podia todo mundo adotar. Não sei para que precisa botar sexo no... Deve ter alguma função que eu não saiba, mas pelo menos facilitar a mudança. Teve uma lei que 2000, acho que foi essa que você falou, de mudar o nome, não de nome social, o nome no RG mesmo. Porque se você, Júlia, amanhã for no cartório e quiser colocar seu nome como panela de pressão, você pode. Você não precisa nem um advogado, nem nada. Você vai lá, paga, eles abrem um processo rapidinho e você pode chamar panela de pressão. Mas se eu quisesse mudar meu nome, quando eu quis, eu tinha que abrir uma ação judicial, e era um trampão. Aí depois eles deram aspas, né, o mesmo direito de pessoas cis de mudar o nome. Então a gente pode ir no cartório, pede um monte de documento, mas é muito mais fácil, não precisa abrir processo judicial. Então é um facilitador para você arrumar seu nome ou colocar o nome que você quiser, nome e gênero, tá? Então tá mais fácil ainda. Eu falei que eu estudei muito, né? Vou trazer mais uma referência aqui. Eu assisti aquele documentário A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson. E ele mostra como que dentro da comunidade LGBTQIA+, também tem essa exclusão das pessoas trans, né? Como que você vê isso dentro da comunidade LGBTQIA+? Você acha que existe uma evolução? Porque o documentário, acho que é dos anos 80, conta a história dos anos 80, né? A gente está em 2020, né? Você acha que teve uma evolução ou a gente continua excluindo as pessoas trans? Sim, ainda é uma discussão muito recente, né?
Para qualquer mudança social, 40, 50 anos é muito pouco. E no documentário fica bem claro que quem estava na linha de frente, quem fez o movimento acontecer, quem tomou porrada lá foram mulheres trans, principalmente mulheres trans negras, e as gays mais afeminadas. Os gays se apropriaram do movimento depois, quando estavam confortável para eles, sabe? Assim, então, a discussão foi levantada, a revolução foi começada, e aí quando estava super confortável para os homens gays, eles falaram, não, agora a gente vai tomar conta do movimento, agora o movimento é nosso. Tanto é que era, a sigla antigamente era GLS, né? Não existia nem T. Eram gays, lésbicas e simpatizantes, ou seja, eu era simpatizante. Então é isso, é a gente que dá a cara, é a gente que tem a coragem, é a gente que vai lá botar o nome, porque é a gente que está mais suscetível, né? Se você vê um homem na rua, muitas vezes você não sabe se ele é gay ou se ele é hétero, então ele não vai sofrer tanta discriminação assim. A menina trans, ela vai tomar os papos. E a Lela até comentou com a gente o quanto essa sigla GLS, né? O gay estava antes do lésbica, e aí agora, hoje, o lésbica é o primeiro. Tipo, essa ordem das letras também foi uma discussão que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Deles chegarem depois e só se apropriarem, sendo que já tinha gente morrido, já tinha gente, enfim, sendo lesionada aí de diversas formas, né? Gays também são homens, né, gente? Então a gente tem que entender que eles foram criados com todos os privilégios de homens. Por mais que eles não são héteros, mas ainda assim eles têm os privilégios de ser homem. No podcastão, que é o podcast que a Teca mencionou, nesse episódio sobre transfobia, ela faz uma pergunta e eu achei interessante a gente fazer a mesma pergunta, porque assim, a pergunta é a seguinte: o que não se deve perguntar ou dizer para uma pessoa trans? E eu achei interessante eu fazer essa pergunta também, porque cada pessoa tem... Você falou que você não gosta de falar sobre qual era o seu nome antes, e essa pessoa que participou do podcastão falou que para ele, é um homem trans, falou que tudo bem, ele não se importa porque faz parte da história dele, então ele não se importa de dizer. Mas tem gente que se importa, então eu queria trazer também essa pergunta para a gente entender que não é receita de bolo, né? Cada pessoa vai se incomodar ou não com uma situação ou com uma pergunta. Então, qual pergunta você acha que não se deve fazer para você ou para uma pessoa trans, ou algum comentário também? Primeiro, tudo que diz respeito à intimidade, né? A gente primeiro fala de corpo, você não gostaria que você chegasse na padaria, pedisse 3 pães e a pessoa te perguntasse como é seu genital. Genital é uma coisa que deixa para intimidade. Não sei se você vai se relacionar sexualmente com a pessoa, que faça sentido você perguntar. De resto, vamos deixar o genital da pessoa para lá, que você não vai nem ver o genital. Você vai conversar com a pessoa, você vai dar um abraço, né? Agora não pode, mas quando puder, vai dar um abraço. Então, genital é uma coisa que não precisa ser perguntada. O nome também acho muito complicado, porque na maioria das vezes o nome vem carregado de muito sofrimento. Porque toda vez que alguém pergunta esse nome, primeiro, deslegitima o nome que eu tenho, que é Bruna. Segundo, me faz ter péssimas memórias de todos os momentos e lugares que me foram negados por eu não ter o nome feminino na identidade. Acho um pouquinho complicado. Como eu transo também, acho um pouco complicado de perguntar, né? Porque, a não ser que a pessoa for transar comigo, não há muita necessidade. Acho que só. Eu fiquei chocada com uma pergunta que, nesse mesmo podcast que a Ju comentou, que essa pessoa falou que fizeram, ou que fazem para pessoas trans que passaram pela cirurgia, que pedem para ver. Eu posso ver? Como assim? Como se fosse... né? Cabelo. Deixa eu ver. Fiz a tatuagem, quer ver? Não é assim, sabe? Como assim? Mas a gente não tem propriedade para o nosso corpo. Tipo assim, nosso corpo é exposto, a nossa história é exposta, assim. Para as pessoas, acham ok você mostrar uma genital, assim. Gente, é bizarro, né? É muito bizarro. Se eu chegar e falar assim, Teca, deixa eu ver sua vulva aí. Você fala, tipo, sai daqui, menina, tá louca. Isso mostra como é objetificado demais, né? E eu acabei de lembrar, eu falei que era a última pergunta. Pode perguntar quando você quiser. Eu li seu texto. Eu conheci a Bruna porque nós duas fazemos parte do The Squad, a gente escreve pro The Squad, né? E eu li o texto da Bruna sobre solidão na quarentena.
E eu achei muito interessante isso. Eu já tinha trazido, eu acho que uma vez aqui, sobre as pessoas PCD. Elas falaram a mesma coisa que você falou, de as pessoas estão reclamando de solidão durante a quarentena e elas não têm noção de que outras pessoas, as pessoas trans, as pessoas PCDs, as pessoas negras, elas experienciam isso a vida inteira. Então, não é nenhuma pergunta, só queria te parabenizar. Esse texto me tocou muito, assim, porque falta muito empatia, né? Falta muito você colocar isso que você falou. Lembrar que as pessoas trans, elas são pessoas, elas têm sentimentos, elas se relacionam, elas choram, elas... Como qualquer outra pessoa, obviamente. Sim, sim. Você sabe uma coisa que eu não tinha reparado, e uma amiga minha me deu toque, porque assim, eu tive pouquíssimos relacionamentos amorosos na minha vida, para ser bem sério, tipo só um. Então, assim, eu não me relaciono com pessoas afetivamente, tirando amizades, assim. E aí, eu tenho uma amiga que ela me abraça muito forte, e ela sempre percebia que eu ficava muito incomodada com abraços longos. E aí, a gente conversando, e eu me dei conta que eu não estou acostumada a pessoas me tocarem. E aí, a hora que eu percebi isso, eu senti, tipo assim, nem humana, sabe? Tipo assim, eu não sou acostumada com toque. E aí, tipo, eu fiquei muito, muito chocada, porque o quanto a violência age de uma forma que a gente não percebe, né? Imagina, você, o ser humano, não ser acostumado com toque. A gente se toca o dia inteiro. Isso foi uma coisa que a Linda Quebrada falou no Mamilos, sobre ela não querer se relacionar com ninguém, porque foi tirado da história dela, né? Ela não tem essa possibilidade, assim, tipo, não é Sim, confortável, né? Falei. Exatamente. Eu não posso sonhar em ter um relacionamento que eu sei que não vai acontecer. Eu não posso sonhar em casar, porque eu sei que não vai acontecer. É uma coisa que vai ser negada para mim. Até que eu já botei na minha cabeça que o que eu posso fazer é educar a sociedade para que as próximas gerações tenham o que eu não tive, tenham o que me foi negado, que é respeito, afeto e possibilidades. Então, agora a gente vai para a parte do nosso programa, que são as notas de rodapé, em que a gente vai retomar as referências que a gente falou ao longo do episódio e também trazer novas referências para você que quer saber mais sobre transfobia. Começa você. Eu sempre começo. Eu? Então, na verdade, eu vou retomar aqui o podcastão, o episódio que eu e a Ju falamos aqui, o episódio 37, né? O podcastão que é o podcast da Lela Gomes, que esteve aqui no episódio sobre homofobia. E o nome do episódio é Transsexualidade com Popo Vaz, que é um amigo dela. Fala sobre todas as questões que a gente trouxe aqui. É muito interessante, é muito legal. Recomendo, também num papo super descontraído. E um outro podcast que eu queria falar aqui, que acho que a gente não chegou a comentar, é um episódio... Não acredito que a gente não comentou sobre esse episódio, porque é muito bom, ele é muito bom mesmo. Por isso que eu trouxe no Notas de Rodapé, porque eu falei, nossa, eu não posso esquecer de falar desse episódio. É um episódio de um podcast que a gente já fez juntas, a gente já fez feat, já somos BFFs, que é o podcast Elas Pesquisam. Elas fizeram um episódio que se chama, eu acho que é o último que elas lançaram, se eu não me engano, que se chama Transfeminismo e Interseccionalidades com a pesquisadora trans Fernanda Bravo. Ela é cientista social e ela é mestranda pela Universidade Federal do Ceará. E ela está fazendo a pesquisa dela sobre educação superior para pessoas trans. E eu achei o episódio, ela fala desde a... Nossa, é muito emocionante. Ela fala desde o início da carreira dela tentar entrar na faculdade, de ela não conseguir se enquadrar. A primeira faculdade que ela fez foi alguma coisa de exatas, né, Ju? Foi engenharia, alguma coisa assim, né? Que é um curso que tem bastante homem, enfim, bem, sei lá, masculinizado, né? Até mulheres cis também têm dificuldade de entrar nesse meio. E ela sofreu bastante quando ela tentou fazer esse primeiro curso, e ela foi tentar fazer o curso de filosofia, também foi rechaçada, porque na época ela insistia em usar o nome social, ela queria, né, o direito dela que usassem o nome social dela, e os professores não queriam usar, e ela tinha que passar por aquele constrangimento que a Bruna comentou, que é toda hora na hora da chamada, chamarem pelo nome masculino e você ter que responder. Enfim, ela não respondia, enfim, ela conta toda a trajetória dela até um episódio em que ela foi numa reunião de feministas e ela foi expulsa da reunião
Então, por isso que eu falo que é emocionante, porque você vai vendo a trajetória dela, assim, você vai falando, cara, a gente tem muita coisa para arrumar ainda nesse mundo. A gente tem muita coisa que precisa ser revisitada, revista e reformulada, porque tem muita coisa errada. E, por fim, hoje ela faz essa pesquisa maravilhosa. Ela é uma pessoa incrível, super recomendo. É muito bom mesmo. Eu falei aqui sobre Mamilos várias vezes, porque esse episódio eu achei que ele é muito sensível. Normalmente, quando eu vejo coisas sobre pessoas trans, é muito tipo. Ele é muito ABC, assim, certinho, sabe? Esse episódio, ele trouxe muita emoção, assim. Nossa, esse episódio eu achei muito lindo. Todo mundo deve ouvir. Chorei ontem ouvindo ele. Falei sobre o Revelação, que é um documentário da Netflix feito pela Laverne, que é a atriz trans do Orange is the New Black. Esse documentário também é perfeito. Eu e Teca também já falamos sobre um episódio do Guilt Feminist, que é um podcast em inglês, mas se você quer praticar seu inglês, ele é ótimo. E o episódio 184 fala sobre transfobia também. O perfil da Bruna no Instagram e os textos publicados da Bruna no The Squad também são material de estudo, tudo perfeito. Falei da Morte e a Vida de Marsha P. Johnson e o filme Girl, da Netflix. Eu posso indicar um também? Eu vou só dar uma busca aqui rápida, porque eu quero muito falar sobre essa série que tem no YouTube, que é protagonizado e dirigido por uma mulher trans. Inclusive, porque, assim, ele é de uma sensibilidade e é aquela coisa, né? Mostra uma pessoa trans como uma pessoa trans, não como a sofredora, drogada e prostituída, e sabe? Mostra uma outra realidade. Inclusive, não traga só uma, se você tiver mais referências, vai fundo. É porque esse é uma comedinha romântica maravilhosa, sabe? E eu fiquei muito surpresa. Chama Her Story. Tá no YouTube, você falou? Tá no YouTube. Legal. É maravilhoso. Assim, é um conteúdo para quem quer ver uma pessoa trans se relacionando com uma mulher e tendo uma história bonita e, assim, uma comédia romântica. Ok. Perfeito. E colocando a pessoa trans como uma pessoa que tem sentimento, sabe? Não como aquela odisseia que faz tudo. Não, assim, é uma comédia romântica. É muito fofo. São 6 episódios só. Muito bom. Se você tem mais alguma referência, senão a gente pode... Não, é porque eu ia falar da Marsha P. Johnson também, que é importantíssimo, que é histórico, né? É fatos reais. E o Revelação também, que vai fazer as pessoas entenderem quão importante é a representatividade e o jeito que as pessoas trans são retratadas na mídia, que é surreal. Lá é muito bem explicado e faz você entender realmente que uma cena de um filme contada de um jeito diferente muda uma sociedade. Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia, mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aulas, rodas de conversa e almoço em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todos saibam o que é transfobia. E se você tem sugestão de algum outro termo que merece um capítulo só dele, pode mandar para a gente lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. A gente também quer agradecer imensamente a Bruna por ter dedicado um pouquinho do tempo dela no domingão para conversar com a gente hoje e também parabenizar muito o trabalho que você faz. É muito importante, assim como você falou que foi importante ter essa referência para poder... dar o clique em você, eu acho que você também é referência para muitas mulheres e homens trans darem o clique e verem que vai dar tudo certo, e verem, como a gente falou aqui, que não existe forma certa, mas existem diversas formas de se identificar e tá tudo bem. Então, parabenizar você por esse trabalho e deixar aqui espaço para você deixar suas redes para o pessoal conferir também, te seguir por lá. Eu que agradeço, meninas. O espaço é sempre importante, né? A gente nos unir e fomentar a discussão, porque é um tema que precisa ser discutido. Meu Instagram é Bru, 2_ e Andrade. Tem alguns vídeos no YouTube, mas o meu maior
mecanismo de comunicação é Instagram, que eu acho muito dinâmico. Então lá tem todas as minhas outras redes. Pode me mandar inbox, pode me perguntar, eu sou super acessível. Eu gosto de conversar com muita gente, porque eu acho assim, que a comunicação e a informação transforma a vida de muita gente. Lembrando que a biblioteca aqui de Vancouver está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.